A DC explora muito bem a mitologia dos anjos e demônios, e também do céu e do inferno, sendo para mim a editora com maior capricho nesse aspecto. E nesse vídeo, eu vou trazer vários detalhes sobre o inferno, sobre o triunfo-virato demoníaco e sobre as disputas pelo trono do inferno. Além de dar detalhes muito importantes sobre vários demônios. E esse vai ser um dos vídeos mais interessantes para quem gosta do tema. Então, para saber mais, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Mundo Nerd. Primeiramente, eu queria que vocês comentam o que vocês acharam da narração. Muita gente estava comentando que estava ruim e falei que ia mudar. Mas indo diretamente para o assunto, é importante dizer que o inferno da DC é um outro plano de existência onde habitam seres que buscam escapar da influência da presença, ou seja, são seres normalmente malignos que buscam escapar e se afastar das vontades do Deus da DC, e também, como é de se imaginar, é o local para onde as almas condenadas vão. E se você olhar para o mapa da DC, nos Novos 52 você verá que o inferno está na esfera dos deuses, em oposição ao paraíso, ou a Cidade de Prata. E agora que vocês sabem desse básico, vamos entender a história dessa região. A história do inferno começa logo após a criação do multiverso, quando essa região era completamente desabitada. E isso só mudou um bom tempo, depois após a queda do primeiro dos caídos, e vale lembrar que ele não é o Lúcifer. O primeiro dos caídos é um ser extremamente maligno de natureza desconhecida. Talvez ele seja um tipo de proto-anjo, ou seja, algo que foi quase um anjo ou um ensaio de anjo. O fato é que, como o nome dele sugere, ele foi o primeiro a cair, e em seguida outros dois seres muito semelhantes a ele também caíram, e foram chamados de um segundo e o terceiro, dos caídos. E esses três caras governaram o inferno vazio por muito e muito tempo, até o dia da rebelião de Lúcifer e de seus anjos caídos. E após essa rebelião, os responsáveis foram chutados do céu e Lúcifer foi aconselhado pela própria presença a ir para o inferno. E como eu já disse, é um local onde a vontade e a presença não chega. E foi aí então que voluntariamente o Lúcifer foi para o inferno, junto com seus anjos caídos vulgos, anjos desempregados. E quando Lúcifer chegou no inferno, ele se deparou com aquelas três criaturas medonhas, no caso, os primeiros descaídos. E logo que ele chegou, aconteceu uma mudança na hierarquia de poder primeiro, porque o Lúcifer é bem mais forte do que aqueles três. E também porque o Lúcifer tinha um exército de anjos caídos, que na ausência de um emprego no céu, estavam dispostos e com muita vontade de sentar a porrada em alguém. E esse alguém poderia ser facilmente o primeiro dos caídos, e fora também que o Lúcifer não gostava muito deles. E vamos dizer então que eles foram persuadidos pelo Lúcifer a sair do poder. O Lúcifer disse algo mais ou menos assim: ou você está indo poder ou eu quebro tudo aquilo que você chama de cara e ossos. Mas obviamente ele falou isso com amor envolvido, e dessa forma o Lúcifer se tornou um novo governante do inferno. Mas o seu reinado supremo também não se sustentou. E isso porque comandar anjos rebeldes também chamados de demônios não é fácil. E ele ainda teve que enfrentar o aparecimento de criaturas bizarras das sombras que estavam relacionadas com a grande escuridão. E para piorar no futuro, aconteceria uma nova rebelião no céu. Ou seja, mais alguns baderneiros chegaram ao inferno e ainda alguns desses anjos caídos estavam tendo filhos. E foi nesse momento que o Lúcifer percebeu a impossibilidade de manter todos os demônios sob controle e resolveu então iniciar uma nova forma de governo. E nessa nova forma de governo, ele dividiu o poder total do inferno em três, em uma espécie de tripartição de poderes. E esse trio de governantes passou a chamar o triunvirato demoníaco e os membros do triunvirato demoníaco. Agora iam dividir o inferno e cada um governaria uma parte. E o primeiro trio de governantes foi composto pelo Lúcifer, pelo Belzebu e pelo Azazel. Só que esse triunvirato teve uma mudança quando Azazel foi aprisionado, e como não existe vácuo de poder que dure por muito tempo, o poderosíssimo Belial assumiu o lugar dele no triunvirato. E vale lembrar que o Belial não é ninguém menos do que o pai do Etrigan. E essa foi apenas a primeira mudança do triunvirato, dentre várias que virão. Porque o que não falta é gente tentando tomar o trono. Mas galera, como eu tenho várias coisas para falar sobre o inferno, eu vou parar um pouco o Game of Thrones infernal por aqui, para dar tempo de comentar outras coisas,
e o desenrolar da briga pelo poder do inferno virá no vídeo do que eu vou trazer em breve. Por isso, se inscreva para não perder os próximos vídeos, já que nesse vídeo eu só narrei a história pré-Etrigan. Mas agora, continuando, eu quero falar com vocês sobre alguns outros detalhes sobre o inferno e vamos começar com a geografia. O inferno tem 9 grandes regiões, e essas 9 regiões são chamadas de as 9 províncias. E a primeira das províncias é o Pandemônio, e é lá onde a alta classe demoníaca vive, é basicamente a capital do inferno. E onde está o controle central e o tão desejado trono do inferno, a segunda província é o Ódio, que é o centro econômico produtivo do inferno. E é nessa região que estão as bizarras indústrias infernais. Então sim, o inferno tem uma economia própria. E vocês vão entender, a terceira província é The Good, e essa é a região do comércio em si, onde o que é produzido é vendido. Então Ódio e The Good são as duas áreas responsáveis pela a economia infernal. E a quarta província é Pretória. E essa é uma província política. É onde todos os administradores infernais ficam tirando, obviamente, os membros do triunvirato, que ficam em Pandemônio ou em alguma região particular. E a quinta província é Internecia, que é basicamente o centro militar do inferno. É onde o exército é treinado e equipado, e onde as suas operações são planejadas. A sexta província é Amante, que é o local dedicado à propaganda e cultura. Se é que podemos dizer assim, esse é o local onde se controla as informações e as narrativas do inferno. A sétima província é o Labirinto. O Labirinto é uma gigantesca prisão, onde algumas almas e os menos perigosos vão. E essa região realmente se parece com um labirinto gigantesco. A oitava província é chamada de Er. Essa é uma região focada no combate ao céu, mas não apenas no combate físico, mas também no combate ideológico, e pelas almas. E a nona e a última província é o Purgatório. O Purgatório mudou muito ao longo do tempo. Às vezes ele é o mesmo que o Limbo, às vezes é uma região fora do inferno, e às vezes faz parte dele. Então saiba que você encontrará versões diferentes do que eu vou dizer aqui. Mas para esse vídeo, o Purgatório é a antessala do inferno, uma região quase autônoma com poucos demônios e com almas de pessoas que não necessariamente foram mais fora as 9 províncias no inferno. Ainda temos alguns pontos de interesse, como é o caso de Mazagma, que é uma prisão de segurança máxima, muito segura e protegida, do que o labirinto, e essa região vai ser importantíssima para a história do Etrigan. Por isso gravem ela. E também temos a Selvate, que são regiões de puro nada, que separam as províncias. E o visual desse local é muito interessante. Ele se parece com um abismo, ou com um deserto coberto por neblina densa, e essa neblina nega todo tipo de magia, e por isso é muito difícil para qualquer um escapar ou migrar entre as regiões. E também, e não menos importante, vamos ver um pouquinho de como funciona a economia. No inferno, a economia nessa região funciona de duas formas. A primeira é pelo comércio das almas humanas, pois as almas por lá realmente servem como uma moeda, e cada alma tem um valor específico. As almas de pessoas com poderes espirituais ou de precepeiros, igual Constantine ou valor maior. E quando um demônio faz um pacto pela alma de mortal, é como se ele fizesse um investimento no mercado futuro, isso para quem gosta de economia. E a outra forma econômica é através da produção e da venda de materiais, pois no inferno eles também produzem cadeiras, mesas, copos e etc. E praticamente todos os materiais encontrados no inferno são feitos com os corpos das pessoas condenadas. Bizarro. E galera, com esse vídeo você já entendeu bastante coisa sobre o inferno e sobre o seu funcionamento. E para não perder os próximos conteúdos que eu irei trazer sobre o inferno, se inscreva no canal e se esse vídeo te acrescentou algo, deixe o seu like, porque isso ajuda demais e me incentiva a trazer mais vídeos como esse que dão um trabalho danado, e também comente sobre o que vocês estão achando dessa iniciativa de explorar o inferno em detalhes. Eu conto demais com a ajuda de todos e até a próxima.